Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é orçamento e fluxo de caixa. Os tópicos a serem abordados nessa aula são fluxo de caixa, orçamento, entradas de caixa, desembolsos de caixa. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer demonstrações de fluxo e orçamento de caixa, construir demonstrações simples de fluxo e orçamento de caixa, aplicar o conhecimento adquirido para interpretar e auxiliar na elaboração de demonstrações de fluxos e orçamentos de caixa. Fluxo de caixa. Já ouviu falar? O que exatamente faz o fluxo de caixa? Apresenta o montante de caixa em um determinado período da empresa, que é aumentado por fluxos de entrada de caixa e reduzido por fluxos de saída de caixa. Basicamente, então, o fluxo de caixa representa as entradas de recursos, que são as origens. Um exemplo bem simples. Suponha uma empresa que preste serviços. Quando ela efetua aí essa prestação de serviços junto ao seu cliente, ela vai receber. Quando esse dinheiro, vamos falar de uma forma bem básica, cai aí na conta da empresa, suponha que ela tenha uma conta em banco, isso para nós representa uma entrada em seu fluxo de caixa, uma origem em razão de uma prestação de serviços, de uma venda. Ótimo! E o que eu faço com essas origens de recursos? A partir delas, eu tenho condição de realizar dispêndios de caixa, que são as minhas aplicações. Para nós, funciona um pouco parecido. Você tem conta em banco? Bem possível que, aí no caso, você acompanhe o extrato da sua conta e aí temos uma forma bem simples de um fluxo de caixa. Vamos pensar assim, eu trabalhei durante todo o mês e aí a empresa me pagou o meu salário. Quando eu visualizo ali na minha conta corrente, no meu extrato, ele aparece ali o crédito na minha conta, que é o salário. A partir desse momento, eu começo a realizar os meus dispêndios, as minhas aplicações. Adquiro mercadorias no supermercado, pago o plano de saúde, cinema, entre outras coisas. Numa organização, funciona parecido. Ela tem as receitas e as despesas. Qual é o demonstrativo contábil que vai então apresentar essas entradas e saídas, origens e aplicações? Justamente o fluxo de caixa. E temos 3 tipos: fluxos operacionais, fluxos de investimentos, fluxos de financiamentos. O primeiro, os fluxos operacionais, basicamente é aquela situação do dia a dia, a rotina da empresa. Pagamento de funcionários, conta de luz, conta de água, o aluguel. Ou seja, aqueles gastos correntes de uma determinada organização e necessários para que ela possa manter a sua operação. A exemplo de uma indústria, a exemplo de um comércio. Ótimo, esses são os fluxos operacionais. Mas temos também os fluxos de investimento. Aqui a minha preocupação está mais ligada à aquisição, por exemplo, de ativos fixos, imobilizado, maquinário. Já o fluxo de caixa de financiamentos
aí eu tenho uma preocupação um pouco diferente. Eu vejo quais são as entradas de receitas financeiras que eu tenho, por exemplo, numa aplicação financeira. Quais são as saídas com despesas de juros e de amortizações. Embora, lembrando daquele exemplo do extrato da nossa conta corrente, muitas vezes nós conseguimos visualizar um único fluxo de caixa num caso mais simples, que é quando eu tenho uma entrada e várias saídas. Nós não fazemos aquele acompanhamento, mas o que eu gastei nesse dia? Nesse dia foi a prestação de um financiamento. O que vem a ser esse gasto? Esse gasto aqui eu abasteci no posto de gasolina. E esse outro gasto? Esse gasto aqui é o do cinema. E esse outro? É a escola dos meus filhos. Esse exemplo, no nosso caso, no extrato de uma conta corrente, o nosso fluxo de caixa. Nas organizações, costuma haver essa diferença para melhor organização e acompanhamento. Então, eles fazem ali o fluxo de caixa de investimentos, o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de financiamentos. E assim eu consigo ver qual deles está aí com uma necessidade maior de acompanhamento, de ajustes. Orçamentos. Basicamente, a palavra orçamento envolve a ideia de prever quais serão as minhas receitas e, a partir dessa informação, eu fixo as minhas despesas. Mas não é algo simples de ser feito. Por que não? No momento que eu vou prever as minhas receitas, eu preciso ter aí um histórico de demanda, projeções de economia, sim, bastante coisa. Será que o mercado vai estar favorável daqui a um ano? E aí eu projetei uma receita que, por exemplo, vai ser duplicada de um ano para o outro e, na verdade, o mercado projeta queda de vendas. Então, assim, o meu orçamento ficou bem fora da realidade. Retomando o exemplo, no meu orçamento eu fiz a previsão de que as minhas receitas vão duplicar. Já o mercado projeta uma redução. Espera aí, será que só a minha empresa vai conseguir duplicar as vendas? Todo o resto vai cair, só a minha não? Perceba que no momento então de orçar, eu preciso gastar muito tempo com o chamado planejamento? Sim, preciso sentar, projetar, discutir oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, para que eu tenha uma previsão mais próxima da realidade. Orçamentos também ocorrem no setor público. Vamos visualizar assim. Um ente público, quando ele constrói uma ponte, uma escola, um presídio, ele precisa de dinheiro. Concorda que na ótica do governo federal são dispêndios de caixa que ele executa? Falando em termos aí do direito financeiro, existe o termo despesas, são as chamadas despesas orçamentárias. Mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. O orçamento público, então, é parecido com o orçamento privado no sentido de eu vou prever as minhas receitas para posteriormente fixar as minhas despesas. A grande diferença de um para o outro talvez esteja na questão da flexibilidade. Por quê? O orçamento público eu preciso, no ano corrente, ou seja, neste nosso ano, eu vou prever as receitas e fixar as despesas do ano que vem. Caso na execução deste orçamento não ocorra exatamente aquilo que eu fiz aí de previsão, eu não vou ter uma flexibilidade tão fácil de mexer. Por que não? Porque o orçamento público vai estar
previsto e autorizado em lei, que é a Lei Orçamentária Anual. E eu não tenho tanta facilidade para fugir do que a lei já autorizou. Diferente do orçamento privado, que embora eu tenha previsão de receitas e fixação de despesas, eu posso aí, com maior facilidade, adaptar, mudar, abrir mão de uma despesa, incluir outra, sem precisar a todo momento de novas autorizações legislativas. Aproveitando o assunto orçamento, em especial orçamentos públicos, vamos conhecer 3 leis que falam a respeito disso. Pelo artigo 165 da nossa Constituição, nos incisos 1, 2 e 3, consta lá que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Mas para que serve tudo isso? No caso da primeira lei, o Plano Plurianual, também conhecido como PPA, é um orçamento do governo que ele faz o quê? Ele projeta aí, para os próximos 4 anos, todas as principais diretrizes de obras públicas, gastos governamentais importantes. Pelo texto constitucional, despesas de capital. Sim, elas devem constar aí nesse PPA. Presídios, escolas, transposição, por exemplo, do Rio São Francisco, deve aparecer lá no PPA. Porém, ele dura 4 anos. Eu tenho o risco, então, do orçamento anual, aquele que é feito todo ano, através de uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. Eu tenho o risco de que ela, que é anual, esteja em desacordo com esse plano mais macro, mais de médio prazo, que é o PPA. Quem cumpre o papel, então, de alinhar ao que a Lei Orçamentária Anual vai executar com esse plano de médio prazo que é o PPA? É a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome já diz a principal funcionalidade dela. É uma lei que traz diretrizes ao orçamento anual. Trouxe para vocês uma dica de leitura. Orçamento empresarial. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre orçamento e fluxo de caixa. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!